Aula do dia 6/4. Vamos acompanhar essa aula pela apostila 1, módulo 4, página 729. Tecido conjuntivo. Eu dividi o estudo do tecido conjuntivo em dois momentos. No primeiro momento, a gente vai ver a parte morfológica, a parte funcional e onde ele está localizado. No segundo momento, que vai ser o nosso segundo vídeo, nós vamos definir as células que compõem esse tecido. Senão ficaria muito longo o vídeo, poderia ficar um pouco cansativo. Vamos lá. Em relação à função do tecido conjuntivo, ele tem a função de preenchimento, diferente do nosso epitélio, que tem a função de revestimento. O tecido conjuntivo, ele pode ser muito comparado ao nosso tecido epitelial por conta das funções e das células que vão compor esse tecido. Ele é muito variado, então a gente tem que ir ponto a ponto vendo as características funcionais desse tecido. A sua constituição ela é oposta ao epitélio, porque é um tecido vascularizado. É um tecido que, por preencher, ele vai possuir muito espaço entre as suas células. Então, a substância intersticial ela vai ser muito abundante. O interstício, o espaço entre as células, vai ser bem grande. Então, ele vai ter a principal função de preencher, além de nutrir o tecido epitelial que está sobre ele. Então, continuando, vamos marcar aqui a abundância na substância intercelular, preenchendo o interstício. Esse tecido conjuntivo, ele vai ser responsável por abrigar outros tecidos, como o tecido conjuntivo propriamente dito, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo, conjuntivo de transporte que engloba o sanguíneo e o linfático. Vamos conhecer um pouquinho mais das partes que compõem esse tecido conjuntivo. Essa figura ela traz bastante informação e a gente consegue perceber a variedade celular desse tecido. Então, por exemplo, o tecido cartilaginoso ele tem grupos específicos celulares, que são os condrócitos. O tecido ósseo traz as suas células específicas, que são os osteócitos, assim como o tecido adiposo, que vai trazer um adipócito. O tecido sanguíneo traz as hemácias, os glóbulos brancos, que são células de defesa, vai trazer plaquetas, que são células responsáveis pela coagulação do nosso sangue, traz aqui o tecido conjuntivo frouxo, com suas fibras, com suas células também que realizam defesas. Então, no segundo momento, como eu disse anteriormente, a gente vai definir esses tipos celulares. Vamos agora nos ater às características funcionais aonde esse tecido ele vai estar presente. E essa figura ela mostra a presença desse tecido conjuntivo no interstício entre os órgãos, preenchendo espaços, conectando e armazenando substâncias. Esse tecido, ele também é responsável por originar outros tecidos. Então, ele tem uma função muito importante. Além dele preencher os espaços entre as células, ele é um tecido primário. Ele é um tecido que pode originar novos ou outros tecidos conjuntivos. Vamos ver a constituição dessa substância intercelular, dessa substância que é tão abundante no nosso tecido conjuntivo. Ela é formada de duas partes. Uma parte que a gente classifica como amorfa e uma parte que é formada por fibras proteicas. A parte amorfa ela é formada por polissacarídeos, ou seja, por diversos carboidratos, substâncias solúveis,
com aspecto gelatinoso, e você pode comparar isso a um citoplasma, uma substância proteica formada por água, sais minerais, as substâncias orgânicas e inorgânicas, as substâncias químicas que formam uma célula. Ela também vai estar presente nessa substância amorfa. A outra parte, que é a parte das fibras proteicas, ela vai ser formada por fibras que podem mudar a constituição, da parte amorfa, a funcionalidade dessas fibras. E aí nós temos as fibras colágenas, que são fibras bem flexíveis, são fibras resistentes à tração, que vai estar presente lá nos nossos ligamentos e nos nossos tendões, é o que permite a gente fazer um movimento de flexão e extensão, porque a gente tem essas fibras que permitem esse tipo de movimento. Nós temos as fibras elásticas, essas fibras elas vão estar presentes na cartilagem da nossa orelha, por exemplo, ela confere maior elasticidade porque ela é formada por elastina, que é essa proteína que confere essa característica, e a última fibra é a fibra reticular. As fibras reticulares, elas vão dar apoio, elas vão dar suporte, sustentação às células conjuntivas, né? Células que vão estar presentes no músculo, células do sistema nervoso, elas vão dar apoio, elas vão formar uma rede de sustentação. Essa é a primeira parte do nosso estudo do tecido conjuntivo.